Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma solicitação que muitas pessoas me fizeram envolvendo a compra da Warner pela Netflix, porque o Donald Trump, se encontrou com o Ted Sarandos. Muitas pessoas me enviaram no inbox, me pediram para falar a respeito desse assunto, então eu gostaria de abordar rapidamente com vocês a possibilidade do Trump barrar completamente esse acordo. Então, vamos lá! E pessoal, desculpem aqui o cenário, obviamente está um pouco diferente, eu estou na casa dos meus pais, eu vim aqui trazer minha esposa para resolver um negócio amanhã cedo e eu decidi gravar um vídeo falando a respeito desse assunto de forma bem objetiva, de forma bem simples, para falar a respeito da possibilidade do Donald Trump, que obviamente é o presidente norte-americano já no seu segundo mandato, não sequencial, ele foi presidente, saiu e agora retornou. E ele teve uma conversa com o Ted Sarandos, eu tô vendo muita gente falando a respeito disso, falando que o Trump falou que vai cancelar o negócio, que não vai sair do papel, que a chance é maior da Netflix ter que pagar a multa contratual de mais de 5 bilhões para a Warner do que da Netflix conseguir fazer esse acordo dar certo. Só que por enquanto eu pelo menos não vi nada de muito concreto a respeito desse assunto. Sim, os órgãos regulatórios ainda têm que aprovar a compra da Warner pela Netflix. Vai ser um processo possivelmente muito longo, vai ser um processo possivelmente muito complexo, que vai levantar muitas questões, que vai levantar um debate, inclusive, de um assunto que eu já falei várias vezes aqui no canal, que é um questionamento que eu mesmo já levantei várias vezes a respeito das redes sociais serem consideradas serviços de streaming, a respeito do YouTube ser considerado um serviço de streaming porque as pessoas utilizam para assistir conteúdo, inclusive conteúdo de longa duração. Então essas discussões vão ser levantadas, mas o Donald Trump ele se encontrou com o Ted Sarandos, sim, ele mesmo confirmou já. E ele falou que a conversa foi muito boa, ele elogiou bastante o Ted Sarandos, elogiou bastante a Netflix, então não é que o Trump tá com uma vendetta, tá com uma vingança absurda ali contra a Netflix. É meio óbvio, para quem estava acompanhando a situação, que o governo preferiria que a Paramount tivesse saído como a ganhadora, por causa dos Ellisons, por causa de todo o envolvimento do Donald Trump com os Ellisons, que são parceiros ali, entre aspas, do governo. O Larry Ellison, para quem não sabe, é o dono da Oracle, é um dos caras mais ricos do mundo ali, juntamente com Elon Musk. Ele está sempre na primeira, na segunda ou na terceira posição. Então é meio óbvio, que a preferência do governo era justamente que os Ellison saíssem como os ganhadores, mas não foi o que aconteceu, Pelo menos por enquanto a Netflix saiu como a vencedora. E o Trump, para isso, é um cara muito esperto, A gente viu, inclusive, no relacionamento aqui com o Brasil, que ele se virou ali, Ele foi para um lado, voltou para o outro, foi se adaptando à situação. Eu acho que ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Ele não vai se voltar contra uma gigante como a Netflix para proteger os Ellisons, porque ele já está comprando uma briga por causa dos Ellisons, para quem não sabe. O TikTok foi obrigado, a ByteDance, que é a matriz lá da China, foi obrigada a vender a sua participação americana do TikTok e tem empresas americanas disputando o TikTok e os Ellison são os favoritos, A Oracle é a favorita para comprar o TikTok e o Trump está totalmente envolvido nessa disputa aí do TikTok com as empresas e etc. Ele já mandou barrar o TikTok retornou. Então eu não sei se ele estaria disposto a comprar duas grandes brigas por causa do mesmo cara. E não só duas grandes brigas, como criar insatisfação com uma gigante como a Netflix. Óbvio que existe o debate a respeito da participação, inclusive foi isso que o Donald Trump falou, eu vou dar uma olhadinha junto com vocês aqui na reportagem. Ele falou da participação muito grande que a Netflix vai ter e assim por diante. Mas nada de concreto até o momento, eu tô vendo muita gente postando Donald Trump vai barrar a compra, como se fosse um fato, como se o Donald Trump tivesse de fato falado isso publicamente. Ele próprio ainda não falou, pelo menos. Óbvio que é o que muita gente está falando aí nos bastidores, mas como eu disse, o contato entre o Ted Sarandos e o Trump, não só isso, entre o David Zaslav e o Trump vai ser extremamente importante agora para definir se essa fusão, se essa compra vai de fato acontecer.
Então aqui, ó, vou começar dando uma olhada numa reportagem do The Hollywood Reporter junto com vocês, ó. Trump opina sobre o acordo proposto entre Netflix e Warner Bros. É uma participação de mercado muito grande e pode ser um problema. O presidente também elogiou o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, confirmando que se encontrou com o magnata da mídia na semana passada, como o THR relatou anteriormente. Mais curioso ainda, eu falei no meu vídeo passado que o Greg Peters, ele tem o cargo de CEO, mas que para ele é um cargo, né, que não importa muito, porque todo mundo que fala a respeito da Netflix fala do Ted Sarandos, ninguém quase se refere ao Greg Peters. Então, isso é a impressão que dá, pelo menos, é que o Ted Sarandos, ele é a cara da empresa, enquanto o Greg Peters, ele é o cara que age mais no dia a dia ali como CEO, e o Ted Sarandos é o cara que fala com a mídia, é o cara que toma os méritos ou as críticas, né, pelo que ele fala. Então, pelo menos eu acho que essa é a dinâmica entre os dois. E é curioso porque a situação parecia ser o contrário, né, quando era o Ted Sarandos e o Reed Hastings. Parecia que o Reed Hastings era o cara que falava com a mídia, era o cara que dava a cara a tapa ali. Agora a situação inverteu, né? O Reed Hastings saiu, o Ted Sarandos tomou o lugar dele e o Greg Peters entrou na sequência. E continuando, ó, ele elogiou o Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, ao lado de Greg Peters, e observou que a Netflix terá muita participação de mercado se o acordo for concretizado. Falando a respeito do mercado de streaming, a Netflix já tem muita participação de mercado somente por mérito próprio, né? Então a Netflix conseguiu um crescimento absurdo somente por mérito dela. A participação da HBO somada da Netflix não vai mudar tanto assim, porque a HBO Max, ela tem uma participação ok, né, digamos assim, mas a participação da Netflix é quase 10 vezes maior. Então, eu particularmente não vejo essa negociação com a Netflix tão mais problemática do que a negociação, né, com a Paramount, a negociação com a Comcast. E vale a gente lembrar, muitas pessoas estão usando também os sindicatos como argumento. Os sindicatos estão contra a compra, né, o WGA. O WGA foi contra todas as compras, foi contra inclusive a fusão da Discovery com a Warner. Então, se fosse levar o que a WGA fala em consideração, não teria acontecido a compra da Fox pela Disney, que aí também muitas pessoas acham que não deveria ter acontecido mesmo. Eu concordo, eu acho que seria legal as duas empresas ainda, se elas ainda fossem separadas, mas eles foram contra a maioria das grandes fusões, a venda da MGM para a Amazon, né, as grandes vendas, a WGA sempre é contrária, porque os roteiristas, né, eles são muito unidos nesse sentido e toda a consolidação acaba sendo ruim para eles. E aí o Donald Trump continuou, né, bem, isso tem que passar por um processo e veremos o que acontece. A Netflix é uma ótima empresa, eles fizeram um trabalho fenomenal, Ted é um homem fantástico, então olhem o que o Trump está falando, tenho muito respeito por ele, mas é muita participação de mercado, então teremos que ver o que acontece. Então, se a gente for fazer uma coisa igual a Origem, né, fazer um Inception ali dentro da cabeça do Trump, se o Trump vê que o YouTube é um serviço de streaming também, que o TikTok é um serviço de streaming, que o Instagram é um serviço de streaming, ele vai ver que a participação da Netflix não é tão grande assim. Então vai depender da Netflix convencer o governo de que a concorrência, na verdade, é muito maior do que as pessoas fazem parecer. Eu nunca concordei com isso, então eu tô jogando dos dois lados aqui, tentando ser o mais parcial possível. Eu acho que a Netflix é de longe a líder absoluta do mercado de streamings. Eu não considero o YouTube uma plataforma de streaming como muita gente por aí considera. Eu acho que são categorias completamente diferentes, né? Um serviço é grátis, o outro serviço é pago. Um não produz conteúdo, tanto conteúdo próprio pelo menos, depende de criadores, como eu aqui no quarto, né, da minha mãe gravando aqui. Enquanto a Netflix faz conteúdo muito mais profissional, a HBO Max e assim por diante. Então eu não usaria esse argumento, mas é um argumento que a Netflix já utilizou. E aí perguntaram mais diretamente para ele, questionado se a Netflix deveria ter permissão para comprar a Warner, Trump acrescentou: bem, essa é a questão, eles têm uma participação de mercado muito grande e quando tem a Warner Bros. Essa participação aumenta muito. Não aumenta tanto assim, mas aumenta, então eu não sei, isso caberá a alguns economistas dizer. E eu também estarei envolvido nessa decisão, mas eles têm uma participação de mercado muito grande. Então ele repetiu essa frase várias vezes no decorrer da entrevista,
E perguntaram diretamente para ele se o Ted Sarandos deu alguma garantia para o Trump de que essa negociação aconteceria, se ele ofereceu alguma coisa, e ele respondeu: não, de jeito nenhum. Ele subiu, ele esteve no Salão Oval na semana passada, tenho muito respeito por ele, ele é ótimo, ele é uma ótima pessoa, mas ele fez um dos maiores trabalhos da história do cinema e de outras coisas. Ele tem muitas coisas interessantes acontecendo, além do que você está falando. Aí ele repetiu de novo a frase: mas é uma grande fatia de mercado. Não há dúvida sobre isso. Pode ser um problema. Então pode ser um problema, ele não está falando eu vou barrar, eu vou impedir que essa venda aconteça, ele está falando que pode ser um problema para o governo, né, para o DOJ aprovarem essa negociação. E o Ted Sarandos, né, tá tentando já fazer a campanha de relações públicas. Eu acredito que eles vão fazer um lobby muito forte com o Congresso norte-americano para conseguir aprovar essa proposta. Ele falou o seguinte: sei que alguns de vocês estão surpresos por estarmos fazendo essa aquisição e certamente entendo por quê. Ao longo dos anos somos conhecidos por sermos construtores e não compradores. Já temos filmes e shows incríveis e um ótimo modelo de negócio. E está funcionando para os talentos, está funcionando para o consumidor e para os acionistas, mas esta é uma oportunidade rara, que foi justamente o que eu falei, né? A Netflix não necessariamente estava querendo comprar, muitas pessoas estão vendo como uma grande hipocrisia. Pô, a Netflix falou que não queria comprar, mas não é sempre que uma Warner com Harry Potter, com Senhor dos Anéis, com Matrix, com vários canais de televisão, não é sempre que uma empresa como essa é colocada à venda de forma tão pública, né, com uma negociação tão aberta ali com a Skydance, e deu oportunidade para a Netflix entrar no meio e acabar saindo como a vencedora. E para quem quiser dar uma olhada um pouco mais a fundo nessa história, eu já fiz alguns vídeos novamente. Desculpem se o áudio não ficou ideal, eu percebi aqui no meio do vídeo que talvez o áudio tenha ficado muito alto, então me desculpem, né, porque eu não sei exatamente a distância do microfone, ele nem está configurado certo aqui no meu notebook. Mas de qualquer forma, eu fiz vários vídeos já, vocês podem ver a playlist, eu estou colocando uma playlist com todos os vídeos envolvendo a compra da Warner pela Netflix, e amanhã eu já estou de volta no meu estúdio, possivelmente com outros vídeos, trazendo sempre as novidades. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito desse assunto, o que vocês acham dessa compra e vocês acham que o Donald Trump ele vai acabar apoiando. Eu particularmente acho que sim, eu acho que em determinado momento ele vai falar para os Ellisons: olha, o TikTok eu já estou fazendo de tudo para conseguir para vocês, para ajudar vocês, então deixem, né, a Warner com a Netflix, deixa a situação rolar, a gente vai fazer o processo certinho aqui, mas deixa a situação rolar. Então pelo menos é o que eu acho que vai acontecer, tendo em vista que eu tenho acompanhado aí as notícias envolvendo a política norte-americana, eu acho que é o que vai acontecer nos próximos meses, aí pelo menos no próximo ano. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.